Olá, muito bom dia para todos vocês. Estamos no dia 11 de agosto de 2025, iniciando mais um episódio do nosso projeto Vida Feliz. E hoje nós vamos falar sobre o tema ter a consciência tranquila. Então, o pessoal que gosta de entrar aí ao vivo, que consegue estar ao vivo, como é que é, meu primo Neto, Marta, querida, mandou ver ontem no almoço, muito bom. Andréia, Lídia, tudo bem, querida, meu amor, Mariângela, por aí também, Luísa, que bom, Zé Ricardo, bom dia a todos. Ainda envolvido pelas vibrações ontem de um dia muito bacana, meus filhos, enfim, dia dos pais, é sempre bom. Marcelo Nunes, sempre bom agradecer a Deus pelo pai que eu tive. Enfim, foi um dia ontem de muito carinho, de muita alegria. E nós vamos hoje falar sobre esse tema, né? Ter a consciência tranquila. Né? Então, eu achei interessante escolher esse tema e procurando aqui no livrinho Vida Feliz, como sempre fazemos, né? Eu achei a mensagem número 15, que trata exatamente dessa questão. Tudo bem, Verônica Rosa, queridona, mandou ver sábado passado, fez uma palestra muito boa, parabéns mais uma vez, minha amiga. Então, nessa mensagem número 15, a Joana de Ângeles fala o seguinte: somente lobos caem em armadilhas de lobos, ensina o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado, ou seja, caluniado. És o que vives interiormente, e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque foi combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo, em busca do aprimoramento íntimo. Então eu achei interessante essa mensagem, porque ela começa falando uma citação que está lá no Evangelho de Jesus, dizendo que lobos caem em armadilhas de lobos, né? Então o que Jesus quis dizer com isso foi que nós temos, a todos os instantes das nossas vidas, nós temos situações que são verdadeiras armadilhas. Mas nós só vamos cair nessa armadilha se nós formos incautos, se nós não tivermos o cuidado necessário de percepção de que aquela situação que a vida está nos colocando, na verdade, é uma armadilha. E a gente só vai cair por falta exatamente de vigilância, por falta do cuidado, por falta de atenção, né? Então, porque em função, muitas vezes, das nossas próprias mazelas morais, nós acabamos incorrendo em determinados, não digo delitos, né, mas equívocos, e vamos ser apanhados, envolvidos por essas armadilhas. E uma delas, como ela chama a atenção no seu texto, Luiz Martins, queridão, uma delas é exatamente essa questão de quando nós nos vemos defrontados com situações de humilhação ou então desonra, como é o termo que ela usa aqui, né? Então, nós, quando estamos defrontados com situações desse tipo, nós precisamos tomar o cuidado, né? Porque é natural, né, que chegue até nós, que brote de nós um sentimento muitas vezes de injustiça. Poxa, isso que essa pessoa está falando de mim,
né? Essa situação pela qual eu estou passando, caramba, eu não mereço isso. Ou então eu não sou isso que essa pessoa está dizendo que eu sou. Então é natural que nesse momento a gente fique irritado, a gente fique revoltado muitas vezes, porque aquilo não é verdade. Mas, de alguma forma, aquela percepção daquela pessoa, ou até mesmo a própria maledicência, uma coisa que foi feita com o intuito mesmo de prejudicar, ela nos abala. É natural que ela vai nos abalar, né? Então ela chama a atenção que nunca se permitir que nós deixemos que cresça em nós esse sentimento diante de algo que a gente sabe que não é verdade. É duro quando nós somos acusados ou somos expostos a algumas situações, né, em que nós absolutamente não temos nada a ver com aquilo que está sendo falado ou com aquela situação que foi, às vezes, criada ou percebida de forma equivocada por outras pessoas, né? Isso dói muitas vezes, né? Isso nos leva, às vezes, a ter, nossa, vontade até de ter atitudes assim, às vezes até bastante agressivas. Tal é a injustiça pela qual nós estamos passando naquele momento, né? Marcelo está falando aqui, esses sentimentos são normais, o que precisamos é não cair nas armadilhas e manter a calma, exatamente dessa forma que a Joana de Andes chama aqui, né? Então isso é uma das armadilhas. Então, como ela fala, né, nós somos aquilo que nós vivemos, a nossa consciência ela precisa estar tranquila. Eu tenho a tranquilidade, eu tenho a minha consciência tranquila em relação ao que eu sou. Eu sei que isso que estão falando de mim, ou essa situação que foi às vezes inventada, ou foi interpretada de forma equivocada pelas outras pessoas, não condiz com a verdade. Geraldo Lulu, Cláudia Sanches, outra querida aí também. Então preciso ter essa consciência tranquila, tá? Porque se nós entramos na vibração, no padrão, que aquela situação equivocada está sugerindo, está nos empurrando, aí que realmente a situação vai ficar complicada, né? Então ela fala que a gente não vai ser pior porque a gente está sendo criticado e nem vamos ser melhores se nós estivermos sendo elogiados. Não, né? A gente precisa o tempo todo, como a gente sempre fala aqui, é preciso que a gente tenha a nossa consciência tranquila, fundamentada em quê? Naquilo que eu entendo que eu sou, né? Quanto mais eu tento me conhecer, eu vou ter uma condição cada vez maior de entender se aquilo que está acontecendo comigo, que está partindo de mim, se aquilo eu tenho condição de identificar aquilo, e tudo que vem de fora em relação a mim, eu igualmente fazer uma análise para, tipo, eu acho que até mesmo no elogio, né? As pessoas às vezes fazem uma ideia de nós muito diferente daquilo que a gente sabe que nós somos. Tanto na crítica, aquela crítica, quanto no elogio. Eu achei interessante quando ela fala isso aqui, né? Então, a gente permanecer honrado e discreto, tá? Sempre, né? Fazendo aquilo que nós entendemos que é o ideal a ser feito, numa busca constante para sermos pessoas do bem, para tentarmos acertar sempre, errar cada vez menos. E é para isso que nós estamos aqui nesse planeta, nessa encarnação, nessa existência, para sairmos daqui melhores do que quando nós entramos, né? Então, as pessoas não vão muitas vezes entender qual é a nossa, não vão entender qual é a nossa vontade, qual é a nossa postura, qual é a nossa intenção, né? E vão, obviamente, se equivocarem na interpretação daquilo que elas estão percebendo. Isso também serve para nós, né? Porque o que a gente vê das pessoas é uma mínima parte. A gente não tem ideia do que realmente está acontecendo.
Porque a nossa capacidade de percepção da realidade das outras pessoas, das situações, ela é muito reduzida. Ainda mais quando nós não temos um convívio constante, nem com essas pessoas com as quais a gente convive constantemente. É difícil de nós termos uma percepção plena, ainda mais daquelas outras que a gente viu uma atitude, viu uma situação e que a gente acaba estabelecendo um conceito, uma análise que às vezes é muito, muito equivocada. Então, Cíntia Pecati, querida, então, diante de situações como essa, o que a Joana de Ângeles sugere é que nós tenhamos discrição, né? Honradez, tenhamos a nossa consciência tranquila. Tá? É claro que às vezes vai doer, às vezes são tremendas injustiças, tremendas inverdades que estão sendo faladas a respeito de nós. Né? E claro, tem situações muito desagradáveis. Tem situações em que nós vamos nos ver enredados em tramas que, cara, como é que pode a pessoa ter pensado, falado isso de mim, né? Mas o fundamental é também, se por acaso chegar até nós algo desse tipo, nós também temos a humildade de considerar a possibilidade daquilo ser verdade. Ainda tem isso, né? Não rechaçar totalmente, não, isso é um absurdo. Não. Ter a consciência tranquila quer dizer que nós devemos também, não, peraí, o que tem de fundamento nisso que está sendo falado? Isso também é importante, tá? Porque não é sempre rechaçar tudo, não, isso é um absurdo, não. É nós termos a nossa consciência tranquila em relação a isso também. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver se isso que está sendo falado, esse tipo de percepção em relação ao que eu fiz, ao que eu sou, se isso realmente tem fundamento. Aí é o processo de autoconhecimento, que é fundamental. Fundamental. Porque senão a gente vai estar só rechaçando, não, desconsiderando completamente as percepções, especialmente daquelas pessoas mais próximas a nós. Essas percepções, elas devem de alguma forma serem melhor analisadas, porque são pessoas que convivem conosco, que sabem muito bem o que nós somos. E muitas dessas situações nós mesmos não conseguimos perceber. É necessário que pessoas do mundo externo, de preferência aquelas mais próximas, sinalizem. E vamos sim levar em consideração esses apontamentos, porque não raro eles têm algum fundamento. Mas a consciência tranquila de que eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para ser um ser humano melhor. E com certeza isso vai trazer muito benefício. Tá bom, gente? Bom dia para todos vocês. Uma semana de muita paz, de muita consciência do que estamos fazendo. Isso é fundamental. Estarmos despertos, estarmos atentos para tudo que está acontecendo. Não deixar a vida nos levar. Vamos sim ter essa atitude pensada. Só vamos ter benefícios com esse tipo de atitude. Tá bom, gente? Rasul Hud, isso deve ser lá do Irã. Então, um grande beijo para todos vocês. Que Deus nos abençoe e sigamos em frente, porque tem muita coisa boa para acontecer. Tá bom, gente? Um grande abraço.